Trataremos hoje sobre as convenções partidárias para as eleições municipais 2020. É sabido de todos que o mundo, e o Brasil especialmente, atravessam por uma pandemia por conta do coronavírus. E a pandemia ela mexeu bastante na organização das eleições deste ano. A começar já pela alteração do calendário, em que tivemos recentemente, então, por meio de uma PEC, a emenda constitucional 107, que está consolidada e fixou as eleições para o primeiro turno em 15 de novembro e segundo turno para 29 de novembro. Aqueles prazos que já estavam cumpridos, ultrapassados, como algumas desincompatibilizações de 6 meses, 4 meses, também o prazo para filiação partidária, mudança de domicílio e até a janela partidária, troca de partidos por alguns vereadores, todos esses prazos já estão preclusos, não se mexe e não se alterou para frente em nada. Os únicos prazos que nós temos alterados são as desincompatibilizações, que são enquadráveis nos 3 meses antes das eleições. A lei 9.504, lei das eleições, a lei dos partidos e as resoluções a respeito das eleições, tudo trata, alguns capítulos tratam das convenções partidárias. E o TSE, por conta da pandemia, ele autoriza agora a realização de convenções partidárias por meio virtual, via internet. E para isso ele editou uma resolução própria, onde regulamenta esses procedimentos. E trata-se da resolução 23.623, datada de 30 de junho agora de 2020, quando já na presidência o ministro Luiz Roberto Barroso então edita essa resolução para orientar os partidos a respeito da possibilidade de se fazer uma convenção partidária virtual. Não se está proibindo a convenção partidária do modo físico, do modo presencial. Porém, o partido ou o diretório que optar por esse modelo, pelo modelo antigo da convenção física presencial, precisa enquadrar-se nas regras da Organização Mundial de Saúde quanto ao distanciamento e que que é organizado por meio do seu município, aí na sua Secretaria de Saúde, tratando-se especialmente por eleição municipal. Então vamos ter muitas convenções em todos os municípios do Brasil, que são mais de 5.000 municípios. Portanto, é possível fazer uma convenção presencial, mas precisa respeitar rigorosamente as regras de saúde, especialmente do distanciamento entre as pessoas. É difícil, normalmente, ainda que seja um município pequeno, os partidos têm bastante filiados. E dizer que alguns não podem participar em detrimento de outros é complicado. Um local muito grande para ter distanciamento entre os presentes é difícil de acontecer, salvo um ginásio, de repente, esportivo, poderia se fazer, então, um sistema com som, tudo direitinho, para ter bastante amplitude, a voz das pessoas, e poder chegar ao conhecimento de todos os presentes as decisões daquela convenção. Mas querendo fazer por meio virtual, o TSE, então, autoriza. E eu vou tratar aqui hoje, artigo por artigo dessa resolução, para tentar dar algumas luzes para os partidos que desejam, assim, utilizar dessa medida, que é o meio virtual. Diz o artigo, então, 1º da resolução 23.623, o seguinte: os partidos políticos, e vejo que aqui já começa com o verbo poder, os partidos políticos podem realizar convenções partidárias em formato virtual, para a escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias nas eleições de 2020. As escolhas de candidatos a vereadores, que não vai ter coligação, somente coligação para majoritária, mas evidentemente que os vereadores podem apoiar essa coligação majoritária. Então, é nesse sentido a escolha de coligações. Né?
ainda que não prevista nos estatutos partidários e nas diretrizes publicadas no Diretório Nacional de 7 de abril de 2020. Portanto, se ainda que o seu estatuto partidário não consta lá a possibilidade de convenção por meio eletrônico, por meio da internet, esta resolução está autorizando. O parágrafo único diz: aos partidos políticos é assegurada autonomia para a utilização das ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para as convenções. Então, o mecanismo que você vai utilizar para as convenções, se é uma plataforma pública como o Zoom, por exemplo, ou se é algo que se o partido vai criar, o partido vai construir. É possível, mas vamos ver as regras que vêm à frente para esse tipo de ferramenta. Mas, automaticamente, é dado aos partidos a liberdade de utilizar as ferramentas tecnológicas mais apropriadas, segundo o parágrafo único do artigo 1º. O artigo 2º da resolução diz: a realização das convenções em formato virtual obedecerá os prazos aplicáveis às eleições de 2020 e às regras gerais da Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, e da Resolução TSE 23.609/2019 a respeito dos registros de candidatura, sobre as matérias pertinentes. Então, as convenções devem respeitar esses prazos aplicáveis nestas resoluções e leis. Com as adaptações previstas nesta resolução 23.623, que é da convenção virtual, no sentido quanto à abertura do livro ata e a sua rubrica pela Justiça Eleitoral, ao registro dos dados, à lista de presença e as respectivas assinaturas. Então, veja só, esta resolução 23.623 vai dizer mais à frente como que se dará o registro, o que será esse livro ata, o livro presença nessas convenções virtuais. Então, é possível se fazer com essas adaptações de utilização de mecanismos que registrem todos os atos da convenção virtual, bem como registre a presença das pessoas, dos filiados nesta convenção. O artigo 3º diz que o módulo externo do sistema de candidaturas, o Candex, que todo mundo conhece do registro de candidaturas, funcionará como livro da convenção virtual, registrando-se diretamente no sistema as informações relativas à ata e à lista dos presentes. Então, no momento em que é feito esse registro, esse acesso ao sistema externo do Candex, vai se alimentar ali os arquivos pertinentes ao vídeo da convenção e também daquilo que vai se registrar quem estará presente. Já vamos falar sobre como poderíamos criar o mecanismo da presença virtual. A cadeia de verificações de segurança do sistema CANDE, que o torna capaz de reconhecer a autenticidade de quaisquer dados digitados no seu módulo externo, porque é preciso ter uma segurança, e o usuário que transmitiu, quem que foi o alimentador desse sistema CANDE com os arquivos da convenção virtual. Essa alimentação, diz o artigo 4º, supre a rubrica do livro ata pela Justiça Eleitoral. Então, o que está dizendo é que aquela pessoa que vai alimentar o sistema CANDE com a ata, que seria a ata e o livro de presença, que será substituído pelo vídeo que você irá carregar. Essa pessoa estará carregando, é alguém do partido responsável, é que dará, então, por meio dessa transmissão, a substituição da rubrica do livro ata e do livro presença. A lista de presença poderá ser registrada das seguintes formas. Então, veja só, o artigo 5º da resolução diz como que pode se dar o registro de presenças na convenção virtual. Inciso 1º, assinatura eletrônica,
nas modalidades simples, avançada ou qualificada, na forma do artigo 2º da medida provisória 983. Nós temos um sistema de assinatura, tipo token ou um cartão, é possível ter esse acesso e dar o reconhecimento da assinatura. Segundo, seria o registro de áudio e vídeo a partir de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada ou desenvolvida pelo partido, que permita comprovar a ciência dos convencionais acerca das deliberações. Me parece que esse é o sistema mais apropriado. Vou repetir o inciso 2º, sobre como comprovar a lista de presença. Registro de áudio e vídeo, a partir de ferramenta tecnológica gratuita, exemplo do Zoom. Ou pode ser adquirida, ou pode ser adaptada, ou até desenvolvida pelo partido, que permita comprovar a ciência dos convencionais acerca das deliberações. Então a minha sugestão é, feita a reunião, filmada essa reunião com vídeo e som muito claro, a cada deliberação se mostre claramente o plenário ou o plenário virtual, certo? E se faça então a pergunta sobre as deliberações. E então vamos dizer, alguém fazer um sinal concordando, ou quem não concorda, que fique como está. Ou ainda pode-se colher individualmente o voto de cada um. Por exemplo, se o grupo for pequeno no meio virtual, na plataforma, poderia-se fazer uma chamada, inclusive. Né? Cada filiado vai entrar, vai ter uma janelinha com o rosto dele lá e o nome, inclusive. Então, chama-se José Luiz, sou a favor ou sou contra. Aquilo tudo fica filmado, fica registrado no vídeo. Né? Este é um modelo possível. O outro modelo também, esse registro de áudio e vídeo, nós também podemos ter para o presencial. O presencial, como não está havendo o recebimento da Justiça Eleitoral de livro, ata e nem do registro de presença, nós vamos ver mais à frente um artigo que ele possibilita o uso de vídeo e áudio, provando tudo isso da convenção presencial, e encaminha-se à Justiça Eleitoral para o devido registro. Tá? Então, mas vamos nos ater aqui, especialmente, na questão do virtual. Então, o virtual é aquele que nós estamos numa plataforma via internet. Qualquer outro mecanismo ou aplicação, além dos previstos nos incisos anteriores, que permita de forma inequívoca a efetiva identificação dos presentes e sua anuência com o conteúdo da ata. Então, é aquilo que eu já havia explicado. Pode ter outro mecanismo de filmagem desses vídeos, captando som muito claro, muito audível, bem limpo, e que possa mostrar ao juízo eleitoral, numa eventual dúvida, que as pessoas estão concordando com aquela votação da forma como está sendo feita. Ou não está concordando, está levantando o seu posicionamento e estaria registrado.